Um ponto que falta para fechar alguns dos tópicos que são bons abordar no Gênesis é a circuncisão. E ela é o sinal da aliança que Deus tinha com o povo e com a descendência de Abraão. Esse sinal marcava as pessoas fisicamente e ele é uma prefiguração do que a gente vai ver depois, que é o batismo. A circuncisão marcava a pessoa fisicamente e uma vez circuncidada, a pessoa sempre circuncidada. Já o batismo ele marca a alma das pessoas que fazem parte da nova aliança e uma vez batizado, sempre batizado. Essa é uma das várias prefigurações que Gênesis faz e que é cumprida depois no Novo Testamento. A gente viu várias de Gênesis e aí nessa aula a gente vai partir para a história de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. E a gente vai ver também algumas dessas prefigurações lá. Quando a gente fala de Êxodo, a gente começa a entrar num tópico que é historicamente um pouco mais confiável, porque em Gênesis a gente não tem muita evidência histórica do que aconteceu literalmente, mas em Êxodo já começamos a encontrar essas coisas. Isso aqui é a Estela de Merneptah, que é um artefato egípcio que menciona Israel. Então a gente pode ver aí já que historicamente temos provas de que Israel e o povo de Israel esteve no Egito alguma vez e sabemos certamente que depois de um tempo não estava mais lá. Gênesis termina com José, rei do Egito. E com o passar do tempo, eles perdem esse poder, e aí a história começa com os israelitas sendo escravizados. A tirania egípcia tem medo do número que os israelitas estão chegando, então, né, estão nascendo mais israelitas, e aí daqui a pouco eles vão conseguir superar em números o exército egípcio e tomar o poder, né? E aí, por isso, o faraó manda matar todos os homens que fossem nascer dos hebreus. Sempre que o homem nasce, ele era jogado no rio Nilo. E isso também é uma prefiguração, mais tarde, do nascimento de Cristo, que Herodes manda matar todos os bebês até os 3 anos, porque ele tem medo de que haveria um rei que ia surgir no meio do povo e tomar o trono. Só que no caso de Moisés, as parteiras tomam ele e colocam ele na margem do rio. De certa forma, salvam ele ali e não querem matar ele. A filha do faraó eventualmente resgata Moisés e acaba crescendo na corte egípcia. Até que mais tarde, ele vê um conflito entre um egípcio e um israelita, e ele acaba matando o egípcio. Então ele foge, né, porque já que ele é um assassino, ele vai ser punido. E ele recomeça a vida dele longe, até que Deus eventualmente chama ele através da sarça ardente. Esse é um momento muito importante, porque é uma das revelações mais explícitas de Deus, como entendemos ele hoje filosoficamente. Deus se revela para Moisés como o ser, né? Então ele vai dizer ali, eu sou o eu sou, aquele que sou. E é como a gente viu nas aulas anteriores ali. Moisés espera um Deus como todos os outros das culturas da época dele, e por isso ele pede o nome do Deus. Porque pode ser que seja o Deus do trovão, Deus da guerra, alguma coisa assim, e ele vai querer invocar o nome desse Deus. Desculpa, ele vai querer invocar o próprio Deus utilizando desse nome. Só que Deus é diferente, ele é o próprio ser. Ele não é um Deus específico de alguma coisa, ele é o ser. Então ele está sempre conosco, não precisa ser invocado. E Deus chama Moisés para libertar desculpa, para libertar os israelitas da escravidão egípcia. E aí, depois disso, o destino final do povo seria Jerusalém. Para isso, eles teriam que passar por vários povos inimigos, eventualmente para chegar lá. E a gente começa a ver aqui o nível de confiança, que é bem absurdo, que Moisés tem que ter para embarcar nesse plano, de fato, né, confiar em Deus nisso. E qual que é o plano? Falar para o faraó que os israelitas querem fazer um ritual maior e mais importante, um pouco afastado da cidade, que não deixa de ser verdade, levar muitos gados e cordeiros para sacrifício. Só que o faraó não gosta dessa ideia. Então o plano começou a falhar. O faraó começa a punir os israelitas e então o povo ali inteiro começa a odiar Moisés por isso, por trazer essa punição mais severa por parte dos egípcios. Mas mesmo assim, Moisés segue fiel e segue o plano de Deus. Eventualmente começam as pragas do Egito. E uma delas, a última praga, é sobre a passagem de um anjo. E
nessa passagem vai haver ali uma, né, da parte da praga, seria a morte de um primogênito nas casas. Para salvar o primogênito da família, o povo tinha que fazer um sacrifício de um cordeiro e passar o sangue nas portas. E esse momento é conhecido como Páscoa, porque Páscoa significa passagem. Então, esse anjo que representa o juízo de Deus passando pelo Egito é o primeiro significado de Páscoa. E para, né, o que essa história representa é que o povo tem que se preparar com o sangue do cordeiro para a passagem do juízo divino, que vai ser algo bem importante mais para frente aí nas aulas. E perante esse medo das próximas pragas, depois de perder o seu filho, o faraó, ele deixa os israelitas irem fazer o culto deles um pouco afastado da cidade. Só que ele fica de olho, né, dá condições para eles voltarem. Acaba que perante essa fuga, os egípcios vão atrás dos israelitas, eles perseguem eles a caminho, né, ao se afastar da cidade. Enquanto isso acontece, Deus e os anjos estão protegendo os israelitas, e mesmo assim os egípcios seguem atrás. E dá para entender um pouco, porque provavelmente eles não sabiam que o Deus com o qual eles estavam lidando era o Deus onipotente, né, o Deus, o ser. Provavelmente eles achavam que seria um Deus como aqueles que eles acreditavam na época, que era, é o meu Deus contra o deles, o mais forte ganha. Mas no caso, o Deus deles não existia, e o Deus dos egípcios era o Deus todo-poderoso, né? Então por isso eles seguem nessa caça até vir a cena do mar. E a gente vê o quão presente a água é nessas histórias aí de Gênesis e Êxodo. No início, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois, mais tarde, a gente tem a história do dilúvio, onde a humanidade inteira é purificada através das águas. Né? Renasce depois do dilúvio uma humanidade mais reta. E em Êxodo, aqui na nossa história que estamos vendo, os israelitas eles eram mortos na água e depois eles se salvam através da água, né? Moisés tem que atravessar a água onde os filhos do povo eram arremessados para morrer. Então, aqui a gente vê o quão fiel de fato foi Moisés, né? Ele estava sempre que ele seguia o plano de Deus, as coisas pareciam sempre piorar. Então, ele começava a ser odiado pelo povo, depois ele começava a ser punido pelos egípcios, e aí eventualmente ele se encontra com o povo fugindo da cidade e os egípcios perseguindo eles. Nada parece estar indo de acordo com o plano, e eventualmente chega nesse momento que, perseguido por um exército atrás dele, Deus fala: adentre onde o seu povo era jogado para morrer. E mesmo assim, Moisés segue fiel e assim aconteceu de fato. Porém, dessa vez o povo foi salvo através das águas. E mais tarde nós também somos salvos através das águas do batismo. Então, essa passagem pelas águas do Mar Vermelho são uma prefiguração do futuro que vai ter a passagem pelas águas do batismo, né, com a salvação da humanidade. Cristo também, ao morrer na cruz, ele tem o seu lado perfurado por uma lança e água jorra dessa ferida. Então é mais uma presença da água aí nesses significados da Bíblia. E é importante mencionar essa questão da água, porque no início, antes da criação, o estado das coisas, o caos, é representado por essa água, agitada e sem forma. A criação surge nesse caos, e assim como a purificação da história de Noé, né, ela é através do caos, da água, através disso também, né, desse estado de perturbação com a existência ali que os insetos conseguem a sua liberdade. E aí, queria mencionar essa mensagem de esperança que, né, Deus revela ali que depois, né, do caos, o que espera do outro lado do desconhecido, do indomável, é algo bom no final das contas, né? Esse momento de passagem pelo mar nunca foi esquecido pelos israelitas. Ali foi conhecido como a Páscoa também. Então, assim como o anjo, temos aqui a passagem do povo pela água. Isso é a Páscoa. E desde aquele momento, eles anualmente comemoram a Páscoa, um dia em que se libertaram da escravidão. A gente vê que isso é uma prefiguração da Páscoa de Cristo, porque, né, além dele manter as mesmas datas próximas ali, ele quis morrer na Páscoa, Moisés conquista a liberdade da escravidão e Cristo conquista a liberdade do pecado, e do qual nós também somos escravos, né? E assim como as crianças, né? É no pecado que nós somos lançados, como as crianças que eram lançadas na água para morrer. É na cobra que está o antídoto para o veneno.
é no nosso maior pecado, que é matar a Deus, que estava a salvação da humanidade. Né? Então é por isso que a gente vê essa mensagem de que do pior mal Deus faz uma graça maior. E depois de atravessar o mar, o povo se encontra no deserto e encara uma outra verdade da fé, de que a teologia da prosperidade não é exatamente uma verdade. Assim. O povo chega a ter saudade da escravidão, de tão ruim que está no deserto. Então eles vão dizer: por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? Então, o deserto é representado por esse lugar de tentação, né? Essas ideias de voltar para onde estavam antes. O próprio Jesus também é tentado no deserto mais tarde. E aqui, né, depois ali do Êxodo, a gente vê um pouco da história de Ló de novo, em que a mulher de Ló, após sair de Sodoma, ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. Né? Sodoma é uma cidade bastante pecadora, e essa saudade que ela tem da cidade, essa saudade do pecado, do mal, né, faz ela estagnar, se tornando transformada numa estátua. O povo não consegue lidar com os sacrifícios e a dificuldade que vem com a busca pela terra prometida. Isso faz com que eles queiram voltar a ser escravos. A mulher de Ló fica paralisada em seu caminho para fora da corrupção da cidade, porque ela também sente saudade daquilo. Isso é uma interpretação específica, né? Mas também é possível que ela tenha sido paralisada por não confiar na palavra de Deus. Ela pode ter olhado para trás porque ela achava que a cidade não ia ser destruída, né? Deus falou isso, mas vai que ele não tenha destruído a cidade, né? Então pode ser também por isso que ela olhou para trás, mas o que eu quero trazer é que nós também somos esses personagens, né? Ao longo da nossa vida inteira, a gente se encontra nessas mesmas situações. A gente deixa de evoluir na vida porque a gente sente saudade da escravidão em que nós estávamos do pecado, dos nossos vícios. Às vezes a gente acha que o mal que a gente faz não vai levar a nada, ou ninguém vai ver, sabe? Ninguém vai descobrir, eu vou sair ileso dos meus pecados. E aí isso é a gente olhando para trás, né? A gente pensando, eu posso realmente, talvez eu possa voltar lá para a cidade, eu possa fazer essas ações erradas. E é isso que nos faz estagnar na nossa vida espiritual. É isso e é a saudade do pecado que nos fazem estátuas de sal. No deserto, um desses sofrimentos é, é a fome. E perante o povo sofrendo de fome, Moisés ora para Deus, Deus responde a oração e Deus envia o maná. O maná seria o pão que cai do céu para alimentar o povo. Quem não comer do maná nessa situação morre de fome. E assim também é no Novo Testamento. Então isso aqui é outra prefiguração. Eventualmente, no Novo Testamento vai ter o pão que desce do céu, no caso agora é Cristo, para a salvação da humanidade. Então a gente vai ver mais tarde sobre a Eucaristia e como que temos também na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, um outro pão que desce do céu para salvar-nos. E eventualmente, enfim, a gente se encontra no Monte Sinai. Nesse momento, Moisés, ele é o único que pode subir lá, então ele é, de certa forma, nosso intercessor, ele é a figura do sacerdote, basicamente, ele é o papa da época. E é interessante como Deus, ao longo do Antigo Testamento inteiro, sempre escolheu pessoas pecadores para esses cargos de, né, interceder pela humanidade ali. E, né, no caso do Moisés, ele é um assassino, como a gente viu no começo ali da aula. É legal também uma outra passagem, durante esse evento de Moisés em cima do Monte Sinai, que Deus cobre Moisés com a mão para que Moisés não fosse vê-lo. Então, Deus fala ali: quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quando a minha face, ela não pode ser vista. E isso aí parece ser, né? Deus tem mão, Deus tem face, parece ser outra aparição humana de Deus. E é útil pontuar ela porque ela vai ser mencionada também numa aula futura, num outro momento do Novo Testamento, que ela entra de novo em cena. E Moisés, ele nos deixa com algumas coisas importantes para trabalhar nas próximas aulas. Uma delas é o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Penta vem de 5, e o Pentateuco seriam os 5 primeiros livros da Bíblia. São conhecidos como livros da lei, ou Torá. E de acordo com a tradição judaica, seria Moisés que, com algumas tradições judaicas, seria Moisés que escreveu ele. Só que hoje em dia, com a arqueologia e estudo da história aí, que temos hoje, o consenso geral é que são diferentes fontes de diferentes épocas, de diferentes lugares, que montam aí
o Pentateuco, mas, bom, e ainda mais que uma parte de Deuteronômio é depois da morte de Moisés, então não tem muito como eu ter escrito aquilo. Mas tem essa tradição porque boa parte dessas histórias é sobre, né, basicamente, de Êxodo até o último número ali, Deuteronômio, último livro, Deuteronômio, a história sobre o Moisés guiando os israelitas. E aí, além né, do Pentateuco, temos os Dez Mandamentos, né, que Deus entrega para Moisés em cima do Monte Sinai. Inclusive, nós temos listagens diferentes dos Dez Mandamentos. O que não é algo tão grave, porque se a gente for ver em Êxodo e Deuteronômio, que são listados os mandamentos, são mais do que 10 não farás tal coisa. E aí a tradição judaica começou com essas diferentes maneiras de organizar os 10, porque eles perderam as tábuas dos 10 mandamentos. No caso, as tábuas foram colocadas dentro da Arca da Aliança e não sabem onde está a Arca da Aliança. Então, tem diferentes listagens para quais são os 10 exatamente. E aí, essas tradições, né, de diferentes ideias de como organizar os 10, desagou nos cristãos. Eventualmente, Agostinho pega uma das listas aí que ele gostou, e a igreja pega essa lista de Agostinho para ser a oficial da Igreja Católica. Só que, depois de mais de 1000 anos, os protestantes discordaram um pouco da listagem. Então, na lista católica, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, nós acreditamos que ele é a mesma coisa, que não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Então, acaba que os protestantes dissecaram esse um mandamento em dois, que eles acham que são coisas diferentes, e para não ficar com 11 mandamentos, eles têm que compensar mais para frente, eles acabam pegando não desejar a mulher do próximo e junto com não cobiçarás as coisas alheias. Hoje em dia, esse debate aí, isso não é tão relevante, porque, de certa forma, todas as duas listas contemplam todas as ideias. E, bom, trouxe mais por curiosidade isso, né? Mas, assim como os 10 mandamentos, se inicia a aliança das leis, né? A aliança de Moisés com o povo de Deus. Desculpa, Moisés e o povo com Deus. E vai ser útil saber o que compõe um pecado, antes de entender as leis em si, né? Algumas terminologias especificamente. Então, uma das coisas que compõe um pecado é a matéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem coisas que tem uma matéria boa e uma matéria má, uma matéria pecaminosa. A matéria da minha ação pode ir a favor ou contra o caráter de Deus. Então, por exemplo, se eu sentar em uma cadeira, não há matéria contra o caráter de Deus nisso. É uma ação, ou ela é amoral, né, desprovida de moral, ou ela é uma ação boa, inclusive, né, porque descanso é algo bom. Mas não vai ser uma ação com uma moral negativa, sentar numa cadeira, né? Agora, por exemplo, roubar alguém. Isso é uma matéria imoral, né? É uma coisa que vai contra o caráter de Deus, então é um pecado. E aí, a matéria tem diferentes graus, e quando ela é grave, o pecado ele é mortal. Quando não é grave, o pecado é venial. Então, tem essas duas distinções de pecado. Pecado mortal, com a matéria grave, pecado venial, com matéria não tão grave. E sim, é importante explicar que existe o pecadinho e pecadão, que temos ramificações protestantes que não acreditam nisso. Mas a gente vê na Bíblia ali, João 19, respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus já mostra que existem níveis de pecado. Depois, na primeira carta de João, ele fala que toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então tem pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. E, bom, a gente sabe, né? A gente viu nas aulas anteriores que não tem obra nenhuma que conquiste a salvação. Ou nenhuma obra nossa pode pagar a nossa dívida infinita que a gente contraiu. Só que a gente pode rejeitar a salvação através de uma obra. A gente pode rejeitar o eventual pagamento da dívida através de uma obra que vai contra o caráter divino. Então, né, a gente consegue quebrar a nossa relação com Deus através de uma obra. Isso também é importante porque existe uma outra teologia dentro das ramificações protestantes chamada de perseverança dos eleitos, que seria a ideia de que o ser humano não pode, depois de ser salvo por Deus, ou, né, depois de entrar em estado de graça, de comunhão com Deus, ele não pode mais sair disso. Porém, a gente vê na Bíblia também, né, vou ler aqui: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, se caiu da graça, quer dizer que uma vez esteve e depois não esteve mais. E lá em Romanos também diz
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então, se tu permanece na benignidade, não vai ser cortado. Da outra maneira, ou seja, você não permanecer nas boas obras, você será cortado. Então a gente vê, biblicamente, que a gente pode rejeitar a graça, né? A gente viu antes que temos pecados que levam à morte, a gente pode ser cortado da graça de Deus. E a primeira coisa é a matéria. A segunda é o conhecimento. Tem que ter a ciência do pecado. Se tu não sabe que fez algo errado, nunca te contaram que faltar missa aos domingos, por exemplo, é errado, você não vai estar pecando ao faltar a missa aos domingos, porque você não sabe se é errado, você não teve essa intenção, né? Mas também, né, é importante dizer que a própria realidade já comunica várias coisas para o ser humano. Por exemplo, roubar é errado, matar é errado. Isso a gente sabe por empatia. Então não precisa alguém me falar, eu tenho que já, a pessoa já nasce sabendo desse tipo de coisa, sabe que é errado fazer isso aí. E aí essa ignorância, né, o não saber, a ignorância sobre algo, para também não ser, para a pessoa não ser culpável da ação pecaminosa, a ignorância dela tem que ser, de certa forma, invencível, né? O que acontece? O que isso quer dizer? Né, como eu falei, é possível que o cara não saiba que tem que ser batizado. Mas o caso de uma pessoa que nasceu nas Américas pré-coloniais, que não tinha nem como saber o que era batismo, né, se existia batismo ou não, essa pessoa tem uma ignorância que é invencível. Não tem como ela vencer o estado dela de não saber o que deve ser feito. Só que outro caso, uma pessoa que sempre desdenhou do cristianismo, né, achando que estava no mesmo nível de veracidade do que qualquer outra ideia aí fantasiosa, Papai Noel, não sei, né? E aí, por isso, a pessoa não se batiza. Essa pessoa tem uma ignorância, né? Ela não entende batismo, beleza? Ela não sabe que ela deveria ser batizada, mas a ignorância que ela tem, ela é vencível. Se ela respeitasse a religião, ela poderia descobrir que deveria fazer isso. Então, ela não é ela tem, de certa forma, culpa do pecado, por mais que ela não tenha conhecimento pleno. Então, é importante entender sobre esses graus de ignorância da pessoa, para entender sobre o grau da culpa que a pessoa tem ao ter uma ação pecaminosa ou não. Certo? Daí o juízo também dessas ações vai ser proporcional, né, a esses graus aí. E Jesus também deixa isso bem claro. Então aqui tem uma passagem um pouco longa, mas basicamente ele fala que, né, cidades que nem fizeram algo tão errado assim quanto Sodoma vão ter um juízo pior que de Sodoma, porque nessas cidades foi revelado algo muito maior do que foi revelado em Sodoma. Né? Foram feitos milagres ali, o próprio Deus andou naquelas cidades, os apóstolos pregaram lá, coisas que não aconteceram em Sodoma. Então, há muito foi confiado a eles e eles não corresponderam, enquanto em Sodoma quase nada foi confiado a eles. Né? Então, o juízo, o grau do pecado, ele também vai depender do quanto Deus confiou a nós e qual é esse grau de conhecimento da verdade e da graça divina. E aí, bom, o pecado ele é composto de matéria, o conhecimento e também o consentimento, né, ou a intenção de fazer, de pecar, né, o quão deliberado ele é, a liberdade de fazer isso. A gente sabe que matar é errado, né, mas, por exemplo, se eu estou atravessando um sinal verde, como de usual, e alguém se joga na minha frente, né, o meu carro acaba matando a pessoa, eu matei ela, beleza, eu matei ela de fato, só que eu não tenho culpa disso, né, foi sem querer. Eu não tenho esse pecado, porque eu não tive a liberdade, eu não tive a capacidade de desviar. Só aconteceu e acabou que eu matei ele. Então é importante entender que a matéria, o conhecimento, né? Eu matei a pessoa, sei que matar é errado, mas eu não tive a liberdade para matar, então beleza, não é um pecado. O pecado tem que ser composto pela ciência ali, pela intenção e pela matéria. Todo pecado tem que ter essas três coisas aí. E aí, entendendo isso, também ali, entendendo o pecado mortal e o venial, a gente pode entrar também no conceito de purgatório. É. Jesus utilizou uma alegoria. A alegoria dele era para explicar que a quem muito foi confiado, muito será cobrado. Só que dentro dessa alegoria, ele menciona o purgatório. Então Pedro pergunta: Senhor,
propões esta parábola só a nós ou também a todos? E Jesus responde: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar o seu tempo e sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim, quando vier. Em verdade vos digo, lhe conferirá todos os seus bens. Ou seja, aqui a gente entende que aquela pessoa que fizer o que o Senhor pediu será retribuída com todos os bens do Senhor. Isso aqui a gente entende como céu, o paraíso, né? A presença de Deus. Mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. Então aqui a gente tem uma pessoa que sabia o que o senhor queria, e ele fez pecados graves aqui, né? Ele fez crimes, inclusive graves aqui. Então, o Senhor dele mandou ele para o destino dos infiéis. Aqui a gente entende como inferno. Mas aí Jesus não para por aqui. Ele menciona o céu, menciona o inferno, mas ele continua. O servo que, apesar de conhecer a vontade do seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Então aqui a gente tem um servo que também conhecia a vontade do Senhor, só que ele não fez aqueles crimes tão pesados. Então ele fez pecados veniais. Então ele desobedeceu ao Senhor. Mas ele será apenas açoitado com numerosos golpes e não vai ser mandado ao destino dos infiéis. E além disso, Jesus continua. Aquele que, ignorando a vontade do seu Senhor, nesse caso, ignorando a vontade, não seria ativamente ignorando, seria sendo ignorante da vontade do seu Senhor, desconhecendo a vontade do seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, então realmente pecar, mas sem saber qual é a vontade do Senhor, qual é o certo, vai ser açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá, quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Então aqui Jesus menciona o céu, o inferno e um terceiro estado, né? E é um estado que tem um espectro, pessoas que vão ser muito açoitadas e pessoas que vão ser pouco açoitadas. De qualquer jeito, numerosos ou não numerosos, são açoites finitos. Diferente do céu e do inferno, temos esse estágio que ele é temporal, né? Ele termina. E aí, assim que a gente entende que o purgatório não é um destino final, né? Todo mundo que vai para o purgatório, eventualmente vai para o céu. O que mais temos aqui? Então, seria um terceiro destino, mas não é um destino final. E a gente vê que as pessoas que não conheciam da vontade do Senhor, elas acabam indo para lá porque elas também não são tão culpáveis a ponto de ir para o inferno, né? E o que acontece, então? Eu fiz um gráfico para a gente entender mais ou menos sobre a vida do cristão e as suas diferentes vidas do cristão. Então aqui, né, a gente tem na esquerda ali o nível da graça, né, a gente vai fingir que ela é uma porcentagem de 0 a 100% de graça. E embaixo a gente tem alguns momentos da vida. Então, depois, sendo batizado, a pessoa tem 100% de graça. E no pecado venial, essa graça cai um pouco, né? A pessoa segue com Deus na alma, só que ela perde um pouco da graça, ela rejeita um pouco da graça que Deus deu para ela. Já no pecado mortal, a pessoa expulsa Deus completamente da alma. Então, né, rejeitando Deus completamente, no momento da morte, a pessoa morre incompatível com a presença divina, e aí por isso ela, né, seria levada para o inferno. E é, deixa eu ver, acho de inferno. Mas no caso, se a pessoa não pecar, ela iria direto para o céu. Faz sentido, né? A pessoa morre completamente compatível com Deus. E aí até que é bem fácil de entender como é que a pessoa, né, pode entrar no inferno. Porém, se a pessoa pecar venialmente, mas não pecar mortalmente. Então aqui a gente entende que ela pecou bem gravemente, mas a gente vê que
não foi uma expulsão completa de Deus da alma dela. A gente vê que tem um espacinho aqui que ela ainda tá, né? Que a pessoa ainda tem um pouco de Deus ali. Se ela tem ainda um pouquinho de Deus, bom, no caso, ela não tendo Deus plenamente, vamos dizer assim, né? Ela não estando em completa comunhão com Deus, ela é incompatível com o céu. Porque ela ainda é uma pecadora, né? Ela ainda deseja o pecado bastante. E não se pode entrar no céu desejando o pecado. Se houvesse algum desejo de pecado no céu, as pessoas estariam sofrendo por não conseguir completar esse desejo dela. E no céu não pode ter sofrimento. Então a pessoa é incompatível com o céu. Só que ela também tem um pouco de Deus na alma dela, então ela não pode ir para o inferno. Porque aquela parte de Deus que está com ela vai para o inferno. Não. A pessoa tem que ser. Alguma coisa tem que ser lidada ali. E aí, o que acontece nesse momento é que a pessoa tem que ser purificada. Né? Para ela estar em plena comunhão com Deus, ela tem que ser purificada. E só depois ela não desejar mais o pecado é que ela é compatível com o céu. Ela não vai estar sofrendo no céu. A presença de Deus não vai de nenhuma forma magoar ela ou entristecê-la ou fazer ela sofrer, porque quem deseja o pecado sofre na presença de Deus. E aí essa purificação, depois da morte, é um processo que Deus faz na pessoa. Né? É uma ação divina. A pessoa está passiva lá, a pessoa não tem que fazer nenhuma missão especial. Preciso me redimir com pedir desculpa para alguém. Então Deus me dá um tempo para fazer essa missão e aí eu vou poder ir para o céu. Não é assim que funciona. A pessoa não tem que agir. Deus que age nela, né? É uma purificação que Deus faz e, pelo que a gente entende, ela é um pouco sofrida, né? Tão sofrido, no mínimo tão sofrido quanto qualquer tentativa nossa material, né, antes da nossa morte, de desenvolver disciplina, ganhar virtude e se afastar do pecado. Então, quando a gente quer largar um vício, quando a gente quer se desapegar do pecado, isso aqui mesmo na Terra, né, vivendo aqui, já é um processo muito sofrido e doloroso, né? Então, depois da morte, esse processo pode continuar, porque a gente precisa ser purificado. A gente morre desejando o pecado, tem que ser todo esse desejo tem que ser purificado, e isso é um processo sofrido. E é por isso, né? Por isso que Jesus menciona ali os açoites, né? É uma ação, Deus vai purificar, é algo que é para o nosso bem, só que é algo que a gente sofre, porque a gente precisa ser, né? É que nem aquela analogia que Deus também usa, que é o metal pegando fogo, né? Para tirar as impurezas. E esse processo a gente chama de purgatório, né? Qualquer mínimo grau de comunhão com Deus ali, não estando em pecado mortal, vai para o purgatório. E eu não sei quanto tempo leva, não sei onde que fica o purgatório, né? A igreja não fala que leva um tempo, que fica em algum lugar, que é material ou não é material. Só que a gente sabe que ele existe pelas palavras de Jesus e as pessoas experienciam em graus diferentes, que a gente viu ali nos açoites de numerosos ou poucos golpes. E depois elas sempre saem em direção ao céu. Então, entra no purgatório, é sempre para o céu que vai, depois do desejo de ser purificado. E muitas obras, né, servem para a gente afastar o desejo do pecado. É que nem fazer o tema de casa, sei lá, ir na academia, desenvolver disciplina no geral, dieta, jejum para superar um vício, desenvolver uma virtude, né, que seria a liberdade de um vício, que seria o não desejo de pecado, a gente faz com obras na nossa vida. Mortificação é um exemplo que Jesus menciona naquela passagem lá que eu também mencionei anteriormente. Fala que há muito tempo aquelas cidades teriam se arrependido sobre o silício e a cinza. Né? Isso são mortificações, são obras de mortificação que a pessoa se purifica e, né, se afasta do desejo do pecado. E na Terra as nossas obras servem para essa purificação e a gente, ao longo delas, né, que nem eu falei antes, as obras não conquistam a salvação, elas não pagam nossa dívida infinita, elas não vão nos tirar do pecado mortal. Né? A gente vai entender isso mais no futuro com a confissão, que é o que nos tira do pecado mortal, mas as obras não conseguem fazer isso. Só que com essas obras a gente consegue cooperar com Deus, né, abrir o nosso coração para as graças de Deus, assim desejar menos o pecado, ou também desejar mais o pecado. Se a gente pratica algum vício nosso, né, alguma coisa que faz a gente desejar mais o pecado,
Então eu atualizei aqui o gráfico, depois de um pecado venial bem grave, a pessoa começa ali a fazer obras boas, pratica caridade, jejum, coisa assim, ela vai desejando menos o pecado, volta e meia ela cai de novo, faz alguma obra ruim, e aí, eventualmente ela morre e ela entra no purgatório nesse momento, né? E nesse papo dessas obras que nos fazem desejar menos o pecado e vão nos purificando, entra o papo das indulgências. Então aqui eu tenho uma frase do Lutero, né? Aquele que falar contra a verdade das indulgências apostólicas seja anátema, ou seja, excomungado e amaldiçoado. Então, sim, Lutero falou que quem descurar de indulgência está fora da igreja. Né? Dizem que um dos grandes motivos da reforma eram as indulgências, mas na verdade não, porque, como a gente viu nessa tese, Lutero defende as indulgências. O ponto é, a revolta dele é contra a venda das indulgências, uma coisa diferente. Mas as indulgências em si são como aquelas obras que a gente estava mencionando, só que elas recebem são obras específicas que recebem o apoio, o incentivo, as orações da igreja inteira para que sejam cumpridas e que potencializam essa purificação que a gente estava mencionando. São obras, por exemplo, como ler a Bíblia, meia hora, rezar em grupo, adorar a Deus na Eucaristia. São centenas de obras, que nem essas, e com o corpo de bispos e magistério e as chaves de Pedro, a igreja atribuiu essas obras indulgências. Agora, como lutar uma indulgência? Primeiramente, tem que estar em estado de graça, né? Ou seja, tem que ser batizado e ter os seus pecados mortais perdoados. Segundo passo, realizar a obra da indulgência. Terceiro passo, ter seus pecados arrependidos, né? Tem que ter esse grau de arrependimento dos pecados para ser purificado desse desejo dos pecados. E aí isso é para uma indulgência parcial. Temos também a indulgência plenária. A indulgência plenária, que vai mudar, é que a obra, por exemplo, vai ser um pouco maior. Então, antes seria rezar um terço, agora é rezar um rosário, um pouco maior que o terço. Coisas assim, geralmente, não é nada muito complexo. Mas, e dá para encontrar também uma lista aí de indulgências parciais e plenárias, é fácil pesquisar. Também, além disso, tem que ter uma oração pelas intenções do Papa. E, a parte talvez mais difícil, tem que ter um arrependimento perfeito dos pecados. Né? Que a gente sabe que existe um grau de arrependimento, né? Todo mundo que já se arrependeu de alguma coisa, a gente sabe que a gente se arrepende perfeitamente, nunca mais quero fazer, ou tá, vi que fiz uma coisa ruim aqui, mas tá, me vejo fazendo de novo. Estou fazendo em casos mais banais, mas quanto aos pecados, é importante que a gente se arrependa plenamente deles, mas nem sempre isso é possível. Então, nesses graus de arrependimento, se a pessoa tem um grau menor, a indulgência vai ser para parcial. Para lucrar a plenária, tem que ter um grau de arrependimento perfeito. Né? Então, isso é o que vai nos fazer matar a nossa vontade de pecado, e basicamente a gente entende que a gente pularia o purgatório, né? A pessoa que faz essa indulgência plenária, ela, né, é uma purificação plena. Então a gente pode ver que na indulgência plenária a pessoa não toma nenhum açoite, naquela analogia de Jesus, e a parcial ela toma menos açoites. E é assim que a gente vai acabar a aula de hoje, entendendo bastante coisa aí, botamos vários ícones a mais na nossa timeline, e na próxima aula a gente vai começar a ver os 10 mandamentos.